10 passos essenciais em engenharia de atributos, Feature Engineering, parte 3. Esse é o canal DataArt e meu nome é Carlos Alex. Hoje, pessoal, a gente vai falar a terceira parte de engenharia de atributos, né? A gente vai falar sobre essa terceira parte. Mas antes de iniciarmos, vamos falar sobre ciência de dados, do que ela é composta. Composta de visualização e exploração de dados, computação e linguagem de programação, matemática e estatística, negócio, machine learning. E dentro de machine learning a gente tem engenharia de atributos, visualização e exploração de dados, a gente também tem um pouco de engenharia de atributos. No vídeo 1 a gente já falou sobre a importância, valores faltantes, outliers, que são os valores extremos, novas variáveis. A gente falou isso também no vídeo 1. No vídeo 2 a gente falou sobre deleção de variáveis, sobre normalização e padronização. E nesse terceiro vídeo a gente vai falar sobre classes desbalanceadas, one-hot encoding, dados de treino e teste e como adicionar outros datasets ao nosso modelo. Na prática a gente vai falar de Python e de R, ok? A gente vai trabalhar com essas duas ferramentas. Os dados, eu considero que os dados são diamantes brutos, né? A engenharia de atributos ela vem para lapidar esses dados, para dar um formato para eles, e isso serve para que a gente consiga fazer o produto final, né? Que seja um modelo preditivo, um modelo um pouco mais avançado. Então esse é o papel da engenharia de atributos, fazer a lapidação desses dados. O sexto passo, pessoal, a gente fala sobre classes desbalanceadas. E o que são as classes desbalanceadas? Imagina que eu quero prever algo, por exemplo, aquela transação é uma fraude, aquele cliente irá comprar o produto, o motor desse equipamento irá quebrar nos próximos 2 meses. Para a gente criar esses modelos, a gente precisa de dados históricos, né, para treinar o nosso modelo. Então, digamos que eu tenha na minha base, o correto seria eu ter dados referentes a quando aconteceu esse fenômeno, né? E quando não aconteceu esse fenômeno, né? Que eu quero estudar. Imagina que o 0 é quando não aconteceu, tá? Ou seja, é o histórico onde não aconteceu o fenômeno estudado, onde não aconteceu uma fraude, onde não aconteceu a explosão de um motor, por exemplo, onde o cliente não comprou o determinado produto. E o número 1 é quando aconteceu o fenômeno, né? É quando o motor de um equipamento quebrou, quando o cliente comprou determinado produto ofertado, quando determinada fraude foi feita, né? Só que a classe desbalanceada é quando eu tenho somente dados, eu tenho muitos dados de uma classe e não tenho dados da outra classe, né? Então eu tenho o que a gente chama de classe desbalanceada. Qual que é o impacto disso? O modelo ele vai aprender somente sobre a classe 0 nesse caso, né? Porque é a classe que eu tenho mais dados, né? E ele vai aprender muito bem sobre essa classe que ele tem mais dados e não irá aprender sobre a classe que eu tenho menos dados. Ou seja, na prática, imagina que eu quero fazer um modelo onde eu quero identificar se aquela transação é uma fraude ou não. Só que eu só tenho dados, 99% dos meus dados é sobre quando não aconteceu a fraude. Ou seja, o modelo ele vai aprender muito bem sobre quando não acontece a fraude e vai aprender muito pouco sobre quando acontece a fraude. Daí, na prática, ele vai prever 99% das vezes de forma correta, né? Ele vai ter uma acurácia de 99%. Porém, a gente sabe que é um erro, né? Porque aquele 1% que ele está errando é justamente aquele 1% que eu preciso acertar, né? Então, esse que é o problema da classe desbalanceada. Ou seja, eu vou ter 99% de acurácia. Lembrando que eu vou fazer um vídeo em breve sobre as medidas de desempenho, né, como a gente avaliar um modelo. E aí eu vou ter 99% de acurácia. Só que aquele 1% é justamente as fraudes que o modelo não conseguiu aprender, né? Então, esse é o problema de classes desbalanceadas. E como que a gente resolve isso? Eu posso deletar os dados da classe que eu tenho mais dados, só que eu não aconselho isso porque é o que a gente chama de undersampling, né? Eu estaria tirando as amostras de dados no caso aqui da classe 0, e eu não aconselho isso porque a gente está perdendo informação valiosa,
né? Então eu não aconselho que a gente faça isso. Eu iria para um outro lado, que é o que a gente chama de oversampling, né? Onde eu crio dados sintéticos para a classe que eu tenho menos dados. E o Smolt é uma técnica bastante conhecida para isso, e eu tenho também o Adasim, ou Adasim, que é uma técnica mais avançada ainda, tá? Lembrando que a gente vai fazer essas técnicas tanto em Python quanto em R. One-hot encoding, pessoal, entendam que Machine Learning ele funciona bem com variáveis numéricas, tá? Então, o que eu faço quando eu tenho variáveis categóricas dessa forma? Por exemplo, sexo, cor do carro, tipo do carro, cidade. O preço atual é uma variável numérica, ok? Mas o restante é tudo variável categórica. O que eu faço? Eu vou transformá-las em código. Como que a gente faz isso? Imagina essa variável, como que eu transformo elas em numéricas? Eu crio uma coluna para sexo homem, uma para sexo mulher, e aonde na coluna é de sexo homem, eu marco 1. Aí no caso onde é mulher, eu marco 1 na coluna de sexo mulher. Eu faço a mesma coisa para as outras variáveis. Repara isso aqui, o tipo do carro tinha vários valores diferentes, cada um desses valores virou uma coluna, né? E aí eu faço essa distribuição dos números aqui. Essa é uma forma muito eficiente de transformar esses dados categóricos em números, tá? Outro passo, que é o passo 9, dados de treino e teste. A grande pergunta é, ao criar um modelo preditivo utilizando Machine Learning, você irá precisar saber se ele funciona ou não. Você vai testar esse modelo direto em produção? Não, certo? Você vai antes testá-lo, né? E como que você faz esse teste? Né? Você não vai testar em produção, você vai testar durante a construção dele. Você pega os seus dados históricos, divide, né? Parte dos seus dados em dados de treino e parte dos dados em dados de teste. Geralmente uma divisão boa é uma divisão de 70% treino, 30% teste, mas pode ser, por exemplo, 75% treino, 25% teste. Pode ser 60% treino, 40% teste. Isso daí você que vai decidir qual que é a melhor forma. Cuidados, eu acho que o principal cuidado é você tem que fazer a divisão de uma forma aleatória, porque realmente você não pode viciar, né, esses dados. E também garantir as proporções dos dados de treino e teste. Tá? Imagina que a classe que você quer prever, a classe target, né? A variável target, você tem 45% dela nos dados de treino são da classe 0. No dado de teste, o ideal é você também ter 45%. E a classe onde o valor é 1, da variável target, ali está em 55%, quando a gente está olhando para a base de treino. Para a base de teste, o ideal é que também tenha por volta de 55%. Você tem que trazer essas mesmas proporções, ok? E adicionando o passo 10, que é o nosso passo final, a gente fala sobre como adicionar dados, conjuntos de dados aos nossos datasets. Por quê? A gente vai fazer um modelo com base em dados históricos, mas eventualmente eu vou inserir novos dados para essa base, né? Então eu vou mostrar também no Python e no R como que a gente faz. Então a gente vai lá para o Python e para o R para fazer justamente isso. Aqui eu tenho a minha base data, né, com 24 colunas. Lembrando que aqui eu vou trabalhar com dados de treino e teste. Tá? Eu vou substituir a minha variável target. Repara que ela está como a variável target, que chama attrition, ela está como yes ou no. Tá? Attrition, pessoal, só para vocês saberem, essa base é uma base de empregados. Tá? E attrition é quando a pessoa pede para ser mandada embora, ou a pessoa pede demissão, ou a pessoa tem de fato uma saída da empresa. Tá? Então, attrition yes é quando ela saiu, e o no é quando ela não saiu. Tá? Então, vou transformar esse yes ou no em 1 e 0. Faço essa substituição aqui. Reparem que agora mudou tudo de yes ou no para 1 e 0. Vou dividir, vou criar dois arrays. O primeiro vai ser o y. O que ele vai conter? Ele vai conter só os dados da minha variável target, que é o attrition. E eu vou criar o x, que vai conter todas as outras colunas. Tá?
Então eu crio, ó, repara que agora eu tenho 1470 registros e somente uma coluna no Y. No X eu vou ter 1470 registros e as 23 colunas restantes. Para eu fazer a divisão dos dados de treino e teste, eu vou utilizar aqui do pacote do sklearning, eu vou importar o train test split, tá? E aqui, pessoal, eu crio 4 datasets. X-treino, tá? Que vai ter 70%. Por que vai ter 70%? Porque eu escolhi que vai ter 70%. Então eu tenho que deixar esse parâmetro aqui de test size de 0.30, tá? Se eu quisesse ter 50%, eu deixaria 0.50. Se eu quisesse ter dados de treino em 80%, eu deixaria 0.20, tá? Então eu crio o meu array de X-treino, tá? Que vai ter 70% dos dados. X-test vai ter 30%. Y-treino vai ter 70% dos dados, mas só daquela variável target. E o Y-test vai ter 30% dos dados, né? Só que só daquela variável target. Então, como que isso vai ficar? Repara, o X-treino tem 1029 registros. 1029 é 70% de 1470, tá? Eu tenho as 23 colunas. Aqui eu vou ter também 1029 registros, só que só uma coluna, tá? Aqui eu vou ter 441 registros, né? Porque eu tenho só 30% dos dados e 23 colunas. Aqui eu vou ter 441 registros, só que só uma coluna, tá? É assim que a gente trabalha, então, com a divisão dos datasets de treino e teste. Classes desbalanceadas, pessoal, repara no dataset original o seguinte, eu tenho aqui, ó, dos 1470 registros, mais de 80% é da classe No, e somente uns 20%, 237 registros, que é da classe Yes. Então está muito desbalanceado isso. Então, como que eu corrijo isso? Caso vocês não tenham ainda o pacote imblearn, vocês podem instalar através desse comando. Eu não vou utilizar porque eu já instalei, tá? Então, depois de instalado, eu utilizo o smote, tá? Que está dentro de imblearn.oversampling, tá? E aí eu jogo esse smote dentro do SMT e aplico o smote para os meus dados de treino, tá? Ele aplicou e agora vocês se lembram que o X-train tinha 1029 registros, né? O X-train aqui em cima, X-train 1029 registros. Agora vocês vão ver que ele cresceu um pouco, tá? Tá com 1706 e o Y-train também cresceu. E agora a gente vai fazer um bin count dentro do Y-train para entender qual que é a proporção de valores com 1 e valores com 0, tá? Ou valores yes e valores no, tá? É exatamente metade, metade. Tá? Então, aqui é uma técnica que a gente utilizou para criar dados sintéticos, tá? E agora, essa classe que estava desbalanceada, agora ela está. Eu tenho o 1706 registros, onde 853 são yes e 853 são no, tá? One Hot Encoding, pessoal, vou fazer com o mesmo dataset que eu apresentei lá no PowerPoint. Eu tenho a base aqui, tá? Muito simples, eu utilizo o comando pd.getDummies, crio uma nova base aqui, ó. Primeiro de tudo, eu criei um data frame novo, lendo um Excel chamado base categorias, tá? Aí esse data frame base, o que eu faço? Eu crio um base categorizada igual a pd.getDummies e ponho o meu data frame lá, base, né, o inicial. E aí o que acontece? O base categorizado agora, repara que a variável numérica ele não alterou, mas as outras variáveis, ó, ele criou as variáveis dummies aqui, as variáveis codificadas, tá? Então aqui é um exemplo muito simples de como fazer o One Hot Encode. Adição de novos dados, pessoal, repara o seguinte, eu tenho 1470 registros, tá? Eu tenho uma base aqui chamada country, onde eu tenho também uma coluna chamada country, onde eu tenho os países, tá? Tenho também 1470 registros.
Na minha coluna, no meu dataset inicial, eu não tenho nada de país, tá? Mas eu quero adicionar essa informação de país, né, de country, nesse dataset. Como que eu faço? Através desse comando aqui, ó. Então, o meu data, eu crio uma coluna chamada country, onde ela vai ser igual ao dataset country, utilizando a coluna country. Faço isso, pronto. Agora, se a gente for lá no final, ó, já tenho criado aqui o country. Esse foi um exemplo muito simples. Um outro exemplo simples para eu adicionar informação. Eu tenho um dataset aqui chamado Education. Deixa eu só mostrar para vocês o que tem contido no Education. Que é o seguinte. Eu tenho o código da educação e eu tenho o texto dela, né? Se eu for olhar o dataset, eu tenho aqui Education. Eu tenho os códigos 1, 2, 4, só que eu não tenho o texto. Então, eu faço justamente um merge. Eu faço um data, jogo o comando pd, que é do pandas, o merge, onde eu ponho o data, mais o education, que é esse dataset aqui, e a chave para eu unir essas informações vai ser a própria coluna education daqui com a coluna education daqui. Então, ao fazer isso, reparem que agora eu tenho uma coluna lá no final chamada Education, Text Education, onde o medium vocês se lembram que era igual a 2, né? Então vamos ver se esses dois primeiros, 3, 4, 5 primeiros registros estão igual a 2. Para Education está exatamente igual a 2. E esses que são número 3 aqui, o 3 é High Education. Podem verificar que ele está como High Education aqui no final, tá? Simples assim, pessoal, o exercício. Então agora eu vou migrar aqui para o R para mostrar para vocês como que funciona essa mesma parte no R. No R, pessoal, a gente tem o nosso dataset, 1470 registros, 31 colunas. Eu vou olhar aqui uma proporção, 83% dos meus dados são no, só 16% são yes, tá? Proporção, eu utilizei esse prop table, coloquei em formato de tabela, coloquei o dataset data e a variável target attrition e multipliquei por 100 para mostrar em valor percentual, tá? Para utilizar o Smolt, eu vou utilizar o pacote dmwr, tá? Como eu já instalei ele, eu não vou instalar de novo. Eu vou só puxar o pacote e aqui eu vou criar um dataset chamado dataset balanceado, onde eu vou jogar o Smolt, vou aplicar o Smolt na variável target, utilizando todas as outras variáveis, tá? Então eu tenho o til e o ponto, quer dizer que eu vou utilizar todas as outras variáveis do dataset data, tá? Então aqui realizando Smolt, tá? Eu errei na digitação. E se a gente for olhar agora, dar um view no dataset balanceado, repara que eu já tenho mais registros, não, antes era 1470, agora eu tenho 1659, tá? E se eu for olhar a proporção de yes ou no nesse dataset, repara que a proporção está quase igual agora, tá? Tá 57% um, 42% o outro, então acho que já dá para a gente trabalhar a partir daqui com esse dataset. O One-Hot Encode aqui também é bastante simples, tá? Eu vou utilizar o mesmo dataset que eu utilizei lá no Python, tá? Nas categorias aqui. E vou fazer o seguinte, eu crio um objeto chamado DMY, eu utilizo esse dummy vars, tá? O data aqui não é o dataset, tá? É um parâmetro, que ele vai ser igual ao data categorias, que é o meu data frame. E eu vou jogar isso dentro do data.tag, que também é um objeto que eu estou criando, .dummies. Eu vou criar um data frame, onde eu vou utilizar justamente aquele meu objeto que eu criei aqui em cima. Os novos dados vão se chamar data categoria, né? Que é a base inicial. E aí eu vou estar criando... Aonde que eu vou estar criando essas variáveis? Eu vou estar criando dentro desse objeto aqui, chamado data.tag.dummies. Vamos verificar como que isso vai ficar. Exatamente como ficou lá no Python, tá? Eu tenho aqui, ó, ele criou as codificações para cada uma das variáveis categóricas, tá? E a última variável lá, que é o preço atual do carro, ele não mexeu, porque já era uma variável numérica. Simples assim. Dados de treino e teste. A gente tem
Eu tenho o próprio dataset que eu tinha feito anteriormente, né? Aquele que já está com smolt, tá? Eu tenho a proporção aqui de 57:42. O que eu vou criar? Eu vou criar um objeto que é um marcador, tá? Depois eu vou mostrar para vocês o que é esse marcador. Onde eu utilizo um sample para pegar umas amostras. Eu utilizo com base no número de linhas do dataset balanceado, tá? Dataset balanceado é esse daqui, tá com 1.659 registros, onde eu vou fazer somente 60%, tá? Vezes o número de linhas aqui que existe no dataset balanceado. Então, o que ele vai fazer para mim? Com isso daqui, ele criou esse objeto marcadores. View. Marcadores. Repara que ele criou um objeto com 995 linhas, tá? Com números aleatórios, tá? Com números aleatórios. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar agora um dataset chamado treino.data, com base no dataset balanceado, só que eu vou filtrar pelos meus marcadores, tá? Eu vou filtrar pelos meus marcadores e eu vou criar o teste filtrando tudo menos os marcadores, ou seja, eu crio os dois datasets, né? Com base nessa aleatoriedade que eu criei aqui dentro desse objeto marcadores. Vou verificar a proporção. Aqui está em 55 para no, 44 para yes. Verifico também a proporção aqui no dataset de teste. A proporção de 58 para 41 está uma proporção parecida, tá? Aqui eu faço um exemplo semelhante, aí já mudando de assunto, pessoal, adicionando novos datasets. Eu tenho um objeto chamado country, onde eu tenho 1.659 linhas. Eu vou adicionar esse country, esse dataset no meu dataset data balanceado. Basicamente eu utilizo o comando cbind, que é quando eu faço um bind por coluna. Tá? Como que ficou agora? Se eu for lá no final, eu vou ter um country aqui no final. Simples assim. E o último aqui, pessoal, eu vou fazer um merge, tá? Antes eu vou adicionar o objeto education, tá? É o mesmo objeto que eu tinha colocado lá no Python. E aqui eu crio o dataset balanceado, tá? Só que eu vou utilizar um merge, onde o X vai ser o dataset balanceado, o Y vai ser o education, e a chave vai ser a coluna education, tá? E aí eu faço exatamente o que eu tinha feito lá. E agora a gente tem uma coluna com os textos, tá? Onde eu tenho o texto variando de acordo com o Outstanding Education. Muito provavelmente o Education aqui é igual a 4. Cadê a coluna Education? Igual a 4. Por isso que ele ficou Outstanding Education. O que prova que fizemos certo. Então a gente termina aqui, tá? Vou voltar aqui para a apresentação. O mapa mental. A gente viu que ciência de dados, a gente tem visualização e exploração de dados, computação e linguagem de programação, matemática e estatística, negócio, machine learning. Dentro de engenharia, dentro de machine learning e visualização, a gente tem engenharia de atributos. A gente falou nesses 3 vídeos sobre a importância, valores faltantes, outliers, novas variáveis, deleção de variáveis, normalização e padronização, classes desbalanceadas, one-hot encoding, dados de treino e teste, e como adicionar novos datasets. Pessoal, muito obrigado por terem visto. Isso ajuda demais o canal. Por favor, curtam o vídeo se vocês gostaram. E se vocês gostaram também, se inscrevam no canal. Isso ajuda demais, nos motiva muito e ajuda com que esse conteúdo chegue para outras pessoas. Muito obrigado, até logo.